Neste vídeo nós vamos conversar sobre a tipificação empresarial do seu negócio de prótese dentária. Há 3 formas legais de trabalhar sem laboratório de prótese dentária. Na primeira, o técnico é empregado. Há baixa empregabilidade na prótese, é verdade. Não há empresas contratando, governo contratando. De modo geral, o técnico em prótese trabalha para uma clínica dentária ou para um laboratório de prótese. De toda maneira, é num laboratório. Mas como empregado não tem responsabilidade direta, pelo menos, sobre a gestão ou sobre o empreendimento do laboratório, nós vamos apenas passar sobre esse assunto, porque aqui o assunto é empreendedorismo. A segunda maneira é como autônomo. Pode sim o laboratório de prótese funcionar, existir como um autônomo. O sujeito bota um laboratório pequeno e vai trabalhar sem registrar-se como empresa. Mas ele não pode trabalhar como autônomo, não significa que você pega uma sala, aluga uma sala, bota uma mesinha e vai trabalhar. Isso não significa trabalhar como autônomo. Isso significa trabalhar ilegalmente. Porque legalmente, para trabalhar como autônomo, você tem de fazer certos registros. E o laboratório de prótese, por menor que seja, legalmente exige os cuidados e as formalidades. Seja do ponto de vista da iluminação, da ventilação, do tipo de piso, de uma série de coisas. E exige também que o técnico seja legalmente inscrito. Aliás, quando eu falo técnico em prótese, é a pessoa que tem registro no conselho. Sem registro no conselho, você não é técnico. Assim como advogado é bacharel em direito, mas não é advogado se não tiver a sua carteira da ordem. Assim como médico, pode ser formado em medicina, mas se não tiver a carteira da ordem dos médicos, no caso de médico é conselho também, não pode exercer. Então você não é técnico em prótese dentária se você não tem o registro. Isso é outro assunto. Mas você pode sim ir à Receita do seu município, aqui no Distrito Federal, é a Receita do GDF, e solicitar um registro de autônomo. Cumpridas as formalidades legais, você pode ser, se não é empresa, ser autônomo, tudo bem. Você não pode ser MEI, microempreendedor individual, não. Mas pode ser autônomo, que são duas coisas diferentes. Para levarmos este assunto ainda para aquela frase, aquela comparação, vamos fazer só uma comparaçãozinha aqui entre o laboratório de prótese de um autônomo e a oficina de consertar equipamento de um autônomo que te presta serviço no laboratório. Aquele cara que vai lá e conserta o forno, o trijato, os equipamentos de modo geral. Como é que ele trabalha com você com relação ao recebimento dos serviços que ele te presta? Duvido que ele te entregue um trabalho e fique esperando você pagar a ele quando Deus der bom tempo. Mais uma vez, está comprovada a assertiva, está comprovada a verdade daquilo que disse a frase. Por todos os lados que nós procuramos, nós encontramos pessoas dando o seu jeito de saber quando vai receber o dinheiro, de só entregar o serviço com alguma garantia. Então está em desvantagem, mais uma vez, o laboratório de prótese. Mas eu quero conversar um pouco mais sobre por quê. Por que isso acontece, principalmente no caso do autônomo? Há um estudo, ou há diversos estudos de nível universitário, de nível de governo, que até parece-me que é uma coisa que algum pessoal de esquerda gosta mais disso, porque o pessoal de direita preocupa-se mais em empreender. Sem defesa de qualquer lado aqui, é verdade. Mas o assunto que se estuda é a proletarização do trabalhador autônomo. Esse é um fenômeno comprometedor. Porque um autônomo que presta serviço para alguém, de modo geral, presta serviço a alguém mais poderoso do que ele. A uma grande empresa, o cara que, não sei, eu vou lá e sou autônomo e vou limpar uma empresa todo mês. Quem eu sou para essa empresa? Uma pessoa que pode ser trocada a qualquer instante.
Da mesma maneira que é uma série de serviços que prestados de maneira autônoma acaba dando ao prestador de serviço muito pouca importância na comparação com o seu cliente. Então você fica contando, sendo autônomo, com, digamos que a boa vontade, a honestidade, a seriedade ou compromisso de quem toma os seus serviços para receber o seu dinheiro. Se tivermos, por exemplo, uma escolha, se o empresário tiver de escolher entre pagar o seu empregado, que a lei obriga que ele pague em dia, senão acontece um monte de coisas, e pagar você, que é um prestador de serviço autônomo, que não tem poder nenhum contra ele, a quem ele vai escolher pagar? É assim com todo trabalhador autônomo que presta um serviço para alguém de maior poder do que ele. E principalmente quando ele presta um serviço a empresas que têm outros compromissos mais inadiáveis. Compromissos sobre os quais ele pode receber sanção, inclusive receber sanção pecuniária, pode ser multado por não fazer o pagamento em dia. Ele sabe que se ele deixar de pagar um fornecedor importante, o fornecedor para de fornecer a ele. Ele sabe que se não pagar o imposto, a multa é alta. Sabe que se não pagar o empregado dele, o empregado vai lá para o Ministério do Trabalho, para a Justiça do Trabalho e vai reclamar. E você, prestador de serviço autônomo, que poder você tem? Mas de que modo muda-se isso quando você se estabelece como empresa? O fato simples de ser uma empresa pode ser, no lugar de um ponto positivo, pode ser uma coisa negativa para você, que você vai ter mais despesas, mais responsabilidades, e se você não der à sua empresa um caráter empresarial, não der a ela a dimensão empresarial, o sentimento de empresa, que é a organização, é estabelecimento de princípios mais rígidos, princípios mais inarredáveis, princípios mais técnicos em todos os aspectos, você terá uma empresa com a dimensão de um autônomo. O que acontece é que quando você monta uma empresa, de modo geral, você já trabalha com um pensamento de maior volume financeiro, maior volume de trabalho, maior volume de organização. Eu falo volume é de maior consistência em todos os aspectos. Então é uma tendência de todo tomador de serviço, por exemplo, no caso do dentista, que via de regra é autônomo. E ele não sofre esse problema que ele não presta serviço a alguém mais poderoso do que ele. Mas quando ele entra no seu laboratório, seu laboratório é grande, organizado, é bom, a tendência dele entrar com pelo menos um sentimento de equiparação. Ah, não, aqui não estou entrando no botequim, isso passa pela cabeça dele, pode ter certeza. Aqui o negócio é um pouco diferente. E mesmo que ele não sinta isso, o grande número de clientes vai fazer com que ele não tenha a mesma importância dentro da empresa. Não importância técnica, não estou dizendo que ele não tem importância técnica, tem que ser tratado com todo respeito, também é outro assunto, mas dentro deste princípio, dentro do que nós estamos tratando aqui, esse nível de equiparação muda. Adquirir nível de respeitabilidade. Tecnicamente você pode ser um excelente profissional, mas pode ser, empresarialmente, um profissional medíocre. Isso será percebido facilmente e ninguém vai te dar o valor que você talvez pense merecer. Porque o valor, quem dá a você é primeiramente você. Por hoje é só. Grande abraço, inscreva-se no canal, dê a sua opinião que esse assunto vai pegar fogo.